Fala galera, tudo bem? O tema dessa videoaula é divisão celular, mitose e meiose. As células se dividem e produzem cópias de si mesmas. Há dois tipos de divisão celular, mitose e meiose. Mitose e meiose. O que é mitose? Na mitose, a divisão de uma célula-mãe, gera duas células filhas geneticamente idênticas e com o mesmo número cromossômico que existia na célula-mãe. Uma célula N produz duas células N, uma célula 2N produz duas células 2N, etc. É uma divisão equacional, Trata-se de uma divisão equacional. As fases da mitose. A mitose é um processo contínuo de divisão celular, mas por motivos didáticos, para melhor compreendê-la, vamos dividi-la em fases, Prófase, metáfase, anáfase e telófase. O final da mitose, com a separação do citoplasma, é chamado de citocinese. A mitose serve para quê, professor Nelson? Para que serve essa mitose, afinal de contas? Reprodução assexuada, multiplicação dos organismos, reparar tecidos lesionados e repor células. E a meiose? O que é meiose, professor? Na meiose, a divisão de uma célula-mãe 2N gera células filhas N, geneticamente diferentes. Neste caso, como uma célula 2N produz 4 células N, a divisão é chamada reducional. A redução do número cromossômico da célula é importante fator para a conservação do lote cromossômico das espécies, pois como a meiose, formam-se gametas com a metade do lote cromossômico. Quando da fecundação, ou seja, do encontro de dois gametas, óvulo e espermatozoide, o número de cromossomos da espécie se restabelece. As fases da meiose. Quais são as fases da meiose, professor Nelson? Podemos estudar a meiose em duas etapas, separadas por um curto intervalo chamado intercinese. Em cada etapa, encontramos as fases estudadas na mitose, ou seja, prófase, metáfase, anáfase e telófase. A principal consequência da meiose, sem dúvida, é o surgimento da diversidade entre os indivíduos que são produzidos na reprodução sexuada da espécie. A relação existente entre meiose e variabilidade é baseada principalmente na ocorrência de crossing over, mais um termo aí para vocês aprenderem. Crossing over é a troca de pedaços aí do cromossomo, olha só. Trocou a perninha lá no último, aqui na imagem, está trocando um pedacinho, A perninha do cromossomo um trocou com o outro, Essa troca se chama crossing over. Nome bonito, parece nome de banda de rock, crossing over. A meiose, embora compreenda duas etapas sucessivas de divisão celular, os cromossomos só se duplicam uma vez durante a intérfase, período que antecede tanto a mitose como a meiose. Olha a imagem aí da mitose e da meiose, 2N diploide e N é uma célula haploide. 2N, célula diploide, N, célula haploide. Tá? E é isso aí. Em vídeos futuros eu vou estar falando um pouquinho mais de mitose e meiose. O conteúdo é um pouquinho extenso, tá? Fiquem com Deus.